O exame de ordem, bom, ele é muito mais do que só uma prova, né? Para muita gente, é quase um monstro de 7 cabeças. A gente sai da faculdade achando que tem que saber absolutamente tudo, mas a verdade é que o segredo para passar não está só em decorar a lei. O pulo do gato mesmo é ter a estratégia certa. E é exatamente sobre essa estratégia que a gente vai conversar hoje. Vamos quebrar a prova em 5 partes. Primeiro, entender que bicho é esse, o exame de hoje. Depois, vamos decifrar a mente da banca, a FGV. Aí, partimos para a prática com um plano para garantir os 40 pontos na primeira fase, como escolher a segunda fase de forma inteligente e, por fim, como montar uma rotina de estudos que realmente funciona. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. É isso. Não adianta só maratonar videoaula e ler doutrina. A aprovação é uma combinação de 3 coisas. Saber o conteúdo, claro, mas também ter a cabeça no lugar na hora da prova e, principalmente, ser taticamente eficiente. Jogar o jogo com inteligência. Então vamos lá, começando pelo começo. Seção 1. O desafio. A gente precisa entender qual é a real natureza do exame da OAB hoje em dia. Porque, olha, muita gente ainda estuda para essa prova como se a gente estivesse nos anos 90, e aí já começa o primeiro grande erro. A prova de hoje não é mais um simples teste de memória. Ela é, na verdade, uma exigência da própria Constituição e do Estatuto da Advocacia. E o objetivo é muito claro: garantir que quem vai atuar na vida real, defendendo clientes, tenha a competência mínima para isso. Ou seja, o exame não quer saber se a pessoa decorou o vade-mecum, mas sim se ela está pronta para advogar. E agora a gente entra num ponto que, para mim, é o mais importante de todos. Para passar na prova, a gente tem que entender quem faz a prova. Isso significa decodificar o jeito de pensar da Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV. Aqui a gente vê a virada de chave. Antigamente, o exame era muito mais sobre decorar artigos de lei. Era o famoso decoreba. Desde que a FGV assumiu, o jogo mudou completamente. Agora, a prova simula a vida real de um advogado. Ela te dá um caso prático, complexo, e espera que você atue como um consultor jurídico para resolver aquele problema. E essa é a lógica deles. As questões misturam várias matérias, os enunciados são enormes, cheios de informação inútil só para testar se a pessoa consegue focar no que importa. E mais, a FGV tem seus temas queridinhos, os tais pontos focais, que sempre caem, só que com uma roupagem diferente. Entender isso é fundamental. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte prática. Como é que se conquista a primeira fase? A resposta está num plano matemático e estratégico. A pergunta certa não é como eu faço para acertar as 80 questões. Isso é irreal e um desperdício de energia. A pergunta estratégica é como eu consigo garantir meus 40 pontos da forma mais segura e eficiente possível. O objetivo é passar, e para isso, 40 pontos bastam. E os números mostram o caminho. Olhar para essa tabela e não montar uma estratégia com base nela é um erro fatal. Existe uma hierarquia clara de matérias. A tática mais inteligente é bem simples: colocar a maior parte da energia onde estão os pontos. E olha o impacto disso na prática. Se uma pessoa focar em dominar essas 7 principais disciplinas, ela já está cobrindo mais da metade da prova inteira. Isso mostra que a aprovação na primeira fase não é sobre saber um pouco de tudo, mas sim saber muito bem o que é mais importante. E dentro desse grupo principal, ética profissional é a rainha. Pensa bem, são 8 questões, 10% da prova, com conteúdo que é bem menor do que, sei lá, direito civil. É, de longe, o melhor custo-benefício do exame. Gabaritar a ética, ou chegar perto disso, é praticamente o passaporte para a segunda fase. É o verdadeiro porto seguro. Ok, passamos na primeira fase. E agora? A segunda fase. A escolha da área aqui não pode ser só pelo coração, por afinidade. Precisa ser uma decisão fria, calculada e, de novo, baseada em dados. E aqui que muita gente se surpreende. Dá uma olhada nesses números. As áreas mais populares, como penal e trabalho, que quase todo mundo escolhe, nem sempre são as que mais aprovam. Na verdade, áreas menos procuradas, como constitucional e tributário, costumam ter taxas de aprovação bem maiores. É contraintuitivo, mas os dados não mentem. Esse gráfico deixa tudo ainda mais claro. De um lado, você tem direito penal, com uma popularidade lá em cima e uma taxa de aprovação mais baixa. Do outro, constitucional. Pouca gente escolhe, mas a taxa de aprovação é das mais altas. A escolha inteligente, muitas vezes, é fugir da manada e olhar para onde a vantagem estratégica realmente está. Certo, já entendemos a prova, já montamos a estratégia de pontuação e de escolha, agora falta o plano de ação. Como é que se estuda para essa prova de um jeito que realmente dê resultado? Um bom plano pode ser dividido em 90 dias, em 3 fases. Nos primeiros 45 dias, o foco é construir a base, estudar a teoria das matérias mais importantes.
Nos 30 dias seguintes, a gente muda o foco para a prática, resolver questões todo santo dia e aprender com os erros. E nos últimos 15 dias é hora do ajuste fino, fazer simulados em condições reais de prova e dar aquele gás final em ética. Então, importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Essas aqui são as ciladas clássicas. Estudar só o que gosta, esquecer de ler o texto puro da lei, que é a tal da lei seca, não treinar a escrita para a segunda fase, aí ignorar aquelas matérias com poucas questões. 1 ou 2 pontinhos dali podem ser a diferença entre a aprovação e a reprovação. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Conseguir a carteirinha vermelha não é o fim da linha. Na verdade, é justamente o contrário. É o ponto de partida. É quando começa a responsabilidade de verdade, a de ser um advogado ou advogada. Uma preparação focada e inteligente é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Se essa nossa conversa de hoje ajudou a clarear as ideias, considere se inscrever aqui no canal e deixar uma curtida. Desse jeito a gente consegue fazer esse material chegar a mais gente e também tá nessa batalha pela aprovação.